Olá e bem-vindos! Olhem, hoje vamos falar de um tema que é absolutamente fundamental, mas que, convenhamos, muitas vezes fica na sombra: a saúde mental dos mais velhos. E vamos olhar para isto não como um problema, mas sim como uma fonte incrível de bem-estar e de vida. A ideia é percebermos juntos como é que a comunidade pode de facto ser a grande chave para um envelhecimento com mais qualidade. Então, para começar, deixo esta pergunta no ar. O que é que significa, a sério, envelhecer bem? Porque, pensem bem, a primeira coisa que nos vem à cabeça é quase sempre a saúde física, certo? Não ter doenças. Mas será que é só isso? E a alegria de viver? E ter um propósito para sair da cama de manhã? Manter os amigos por perto? Pois, envelhecer bem é muito mais. É uma experiência que envolve tudo: corpo, mente e, claro, o nosso lado social. Ok, para podermos falar sobre isto, temos de meter os pontos nos is. Afinal de contas, o que é isto da saúde mental? É que, atenção, é muito, mas muito mais do que a simples ausência de uma doença. É um conceito positivo, sabem? É um estado de equilíbrio, de bom funcionamento. E a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, dá-nos uma definição que é, francamente, perfeita. É um estado de bem-estar em que a pessoa consegue, ora bem, usar as suas capacidades, lidar com os stresses normais do dia a dia, ser produtiva e, muito importante, contribuir para a comunidade. Reparem bem nisto: realizar, lidar, trabalhar, contribuir. Isto quer dizer que a saúde mental não é algo que se tem, parado. É um recurso ativo. É a base que nos permite viver a vida em pleno. E o que é giro nisto é que podemos, como que desmontar este conceito em várias peças. A saúde mental tem dimensões diferentes. Por exemplo, o equilíbrio psicológico, que é, no fundo, a nossa capacidade de gerir as emoções e o stress. Depois, a integração social, ou seja, ter boas relações com os outros, fazer parte de um grupo. O autoconhecimento, que é crucial, conhecer os nossos limites, mas também as nossas forças. E, por fim, o desenvolvimento pessoal, que é aquela ideia fantástica de que nunca, mas nunca deixamos de aprender e crescer. E agora, atenção, um ponto que é mesmo crucial distinguir. Saúde mental não é o contrário de doença mental. Não é um interruptor de ligado ou desligado. São duas coisas diferentes. Pensem nisto. Uma pessoa pode ter um diagnóstico de uma doença mental e, ao mesmo tempo, ter uma boa saúde mental, porque consegue gerir a sua vida, ter relações, ter bem-estar. O objetivo é sempre, mas sempre, promover este estado positivo, independentemente de haver ou não um diagnóstico. Pronto, agora que temos as bases, vamos focar-nos a sério no envelhecimento. Esta é uma fase da vida que, como sabemos, é única. Tem os seus desafios muito próprios, claro, mas, e isto é o que não podemos esquecer, tem também um potencial enorme para crescimento e para se ser feliz. Claro que não podemos tapar o sol com a peneira. Há fatores de stress que são muito específicos desta fase. Falamos do luto, das perdas de pessoas queridas, da reforma que às vezes leva a uma sensação de "e agora?". Falamos da diminuição dos rendimentos, do idadismo, que é basicamente a discriminação por causa da idade, e, claro, do declínio físico. Tudo isto são desafios muito reais e que têm um impacto direto no bem-estar. Mas, pois, há este lado que é a verdadeira chave da questão. O envelhecimento da nossa mente não tem a ver com a idade que está no passaporte. Tem tudo a ver com a forma como nos vemos, com a nossa motivação, com o facto de termos ou não um propósito. É isto que faz toda a diferença. O verdadeiro potencial para um envelhecimento ativo e feliz está aqui, dentro. Então, a grande questão é como é que podemos apoiar este potencial? Como é que ajudamos a que isto aconteça? Bem, a resposta cada vez mais aponta para um sítio: a comunidade. Vamos lá ver este novo modelo de cuidado que põe a comunidade no centro do palco. A ideia principal deste modelo é, na verdade, muito simples, mas ao mesmo tempo é revolucionária. A lógica é, em vez de isolar as pessoas em instituições quando precisam de apoio, vamos fazer o contrário. Vamos mantê-las no seu ambiente, na sua casa, no seu bairro, com as suas pessoas. O foco está todo na integração. E como é que isto se faz? Bem, assenta em 4 princípios que funcionam todos juntos. Primeiro, manter a pessoa na comunidade. Isto, por sua vez, ajuda a promover a sua autonomia e participação. Para isto seja possível, o que é preciso? Terceiro ponto, fortalecer as redes de apoio, os laços sociais. E tudo isto leva ao quarto princípio: valorizar o empowerment, ou seja, dar poder à própria pessoa para ela tomar controle da sua vida. Ok, já vimos a teoria, que é muito interessante. Mas e na prática? Como é que pomos isto a funcionar? Vamos então olhar para algumas estratégias bem concretas para se envelhecer melhor. Bem, comecemos pela base de tudo, os alicerces, um estilo de vida saudável.
Não há como fugir disto. Fazer exercício físico regularmente, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem e, claro, estar atento à saúde, ir ao médico. É que não nos podemos esquecer. A saúde física e a saúde mental são duas faces da mesma moeda. O segundo pilar, igualmente importante: participação social ativa. Mantermos envolvidos, ativos, é talvez um dos melhores antídotos contra o declínio. Isto pode ser através de voluntariado, de se inscrever em atividades da comunidade, de continuar a aprender, de ir a eventos culturais. O que importa mesmo é a pessoa sentir-se parte de alguma coisa, sentir-se útil. E claro, isto leva-nos a um ponto absolutamente crítico: a prevenção da solidão. O isolamento pode ser devastador para a saúde mental. Por isso, é fundamental, é mesmo uma prioridade, criar e apoiar programas que juntem as pessoas. Grupos de convívio, redes de voluntários que visitam quem está mais só, tudo o que ajuda a fortalecer os laços e a garantir que ninguém se sente esquecido. E há outra coisa: nenhum destes pilares se aguenta de pé se a base estiver podre. E essa base é a nossa atitude como sociedade. Temos de combater o idadismo, desconstruir aqueles mitos e estereótipos sobre o envelhecimento é uma tarefa de todos. Uma sociedade que se diz inclusiva tem de respeitar e valorizar as pessoas em todas, mas todas as idades. E é aqui que tudo se junta. Chegamos à grande conclusão. Olhar pela saúde mental dos mais velhos não é só uma questão de saúde pública, ou uma coisa para os técnicos resolverem. É um imperativo, é uma questão social e ética, uma responsabilidade que é de todos nós. Esta frase resume isto na perfeição. Cuidar da saúde mental na velhice é um imperativo social e ético. Reparem bem, imperativo não é um ceder-jeito, não é uma opção, é um dever. Um dever de garantir que as pessoas possam envelhecer com dignidade, com bem-estar e não abandonadas ao isolamento. No fundo, é um teste ao nosso caráter como sociedade. E para terminar, deixo esta pergunta para reflexão. Pensemos nisto a nível local, no nosso bairro, na nossa freguesia. Que papel é que a nossa comunidade pode ter para melhorar o bem-estar dos mais velhos? Que pequenas coisas ou grandes projetos podiam ser feitos? Que papel é que cada um de nós pode ter para ajudar a construir uma comunidade que cuida, que integra e que valoriza toda a gente? Porque a mudança, no fim de contas, começa mesmo aí. Começa em cada um de nós. Muito obrigada.